Eu sou o pai de santo da Umbanda, mas respeito e convivo bem com pessoas de todas as religiões. Hoje, meu amigo evangélico. Família Umbandiboa, gratidão, gratidão, gratidão a você que nos acompanha há tanto tempo, a você que está chegando agora. Se está chegando agora, não deixe de se inscrever. Clica no botão vermelho, também clica no sininho para receber as notificações. Sempre quando tiver vídeo novo do Umbandiboa, o YouTube vai comunicar, vai notificar vocês. Desde já eu peço a vocês, não esqueçam dos 3 Cs. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo e também comentar, porque Pai Márcio lê todos os vídeos e é dos comentários de vocês que nós temos ideias para novos vídeos aqui no canal. Hoje, o nome já diz tudo no meu amigo evangélico. Vou apresentar para vocês meu amigo Claudemir Robson Butúrio. Clau, nós somos amigos há quanto, Clau? 34. 34 anos de amizade. Nós nos conhecemos num momento muito bacana da nossa vida. Plena adolescência, a gente foi muito ativo dentro da Igreja Católica, dentro de grupo de jovens da Igreja Católica. Mas é natural que depois de um determinado momento, que cada um siga as suas aspirações, tanto de profissão, quanto de família, até mesmo de religião. E quando nós já chegamos na idade adulta, cada um foi seguir para um caminho. Eu, já com 23 anos, eu fui para a Umbanda e o Clau seguiu para outros caminhos. Aos poucos foi indo para as religiões evangélicas, né, Clau? Evangélicas, isso mesmo. E o engraçado, gente, que o que eu quero deixar claro para vocês é como é que pode ter um bandista que fala, eu não gosto de evangélico? Eu não tenho nada contra, gente. A gente não pode pensar dessa forma. E o que eu quero bater um papo aqui com meu amigo Clau é para mostrar para vocês que como as coisas são. Tem uma coisa que a gente bate muito no canal, que a gente sempre fala o quê? Que antes de bons umbandistas, que nós sejamos melhores seres humanos. Eu acho que isso é uma coisa que vai ficar bem explicada, bem explícita para vocês hoje. Eu quero também lembrar que o Cláudio me acompanhou, como a gente é amigo e a gente tá sempre junto. Ele pegou justamente a fase mais terrível do Márcio, quando o Márcio entrou na Umbanda, o Márcio ficou fascinado. Você sai do equilíbrio mesmo, entendeu? É uma coisa que eu já abordei com vocês em vários vídeos. Você fica meio cego, a gente só acha, mas não tem certeza de nada. É por isso que a gente tem que estudar. O Cláudio conviveu comigo. Primeira coisa, gente, você não gosta de espírito, né, Cláudio? Não. Ele não gosta de espírito. Isso é uma coisa dele, tá, gente? Antes de eu entrar para a Umbanda, ele nunca gostou de falar desses assuntos. Ele nunca gostou desse tipo de coisa. E, obviamente, que quando eu fui, ele pegou uma fase que eu estava incorporando na rua, vamos dizer assim. E realmente assusta. Cria, mesmo que temporário, uma certa separação, né, Cláudio? Claro, porque ele já não gosta. Ele já não tinha essa ideia de ligação com o sagrado. Mas, mesmo assim, nós nunca deixamos de ser amigos, que eu acho que é a pegada verdadeira, a melhor de todas, né, Claudemir? E como é que foi ser amigo do Márcio, passar por essa fase maluca? Costumo dizer que a doutrina nunca atrapalhou a nossa amizade. Perfeito. Né? Eu acho que a gente sempre se encontra, a gente acredita na família, acredita nas coisas boas que acontecem nas nossas vidas, a gente acredita em Deus? Cremos em Deus sempre, todos os dias. E sempre que a gente se encontra, a gente não debate religião, a gente cita as nossas conquistas, as nossas vitórias e sempre Deus na frente, fala, olha, Deus abençoa a minha família, eu sou pai de 4 filhos, Márcio conhece todos. Meus sobrinhos queridos. E sempre a gente fala isso, inclusive acho que semana passada a gente estava falando dos filhos e os sucessos que eles vêm alcançando e Deus sempre na nossa vida e na nossa frente. E isso nunca atrapalhou. Vira e mexe hoje mais velhos, a gente se encontra com mais frequência, a gente se reúne na casa e faz aquele churrasco gostoso de comunhão. E essa questão da doutrina nunca chegou a interferir, porque acima de tudo é amizade. Eu tenho um pastor da minha igreja que falou isso para mim. Antes de qualquer coisa, que isso não atrapalhe a amizade de vocês. Então eu acho que acima de tudo é amizade, essa comunhão entre amigos. Isso não pode interferir. Aí você me pergunta, o que você sabe de Umbanda? Exatamente. Nada. Não sei nada. Eu sou estudioso de religião, quer dizer, eu até sei assim, 5% da religião dele. É uma vertente da Batista, da qual ele participa.
Agora, eu sou uma pessoa que me dispus a estudar religião, ensinar religião, então é minha obrigação. Eu não tenho obrigação de saber de Umbanda. Quando você ouvia falar de Umbanda no passado, o que você associava antes de você entrar para o evangelismo? Difícil dizer, viu, Márcio? Não faz parte da minha vida, eu não sei. Da mesma forma, a partir do momento que eu não sei aquilo, não tenho conhecimento daquilo, eu também não posso falar bem ou mal. Então, eu respeito cada doutrina, respeito a religião que se tem, desde que isso não interfira na minha vida e assim vai. Inclusive, eu estava citando aqui que a Bíblia, eu te dei um presente, você me falou, eu fiquei feliz. A Bíblia está tudo cheia de orelha, tanto que eu fico folheando. Eu acho que isso foi em 2014, 2015. Foi 2014, foi logo que eu tinha começado o Manibu. E vindo para cá, eu tenho o hábito, todas as manhãs, de fazer a minha oração, isso é um hábito já. Até gosto de caminhar, porque quando eu vou caminhar é o tempo que eu me desligo de tudo. E hoje me veio exatamente isso, Mateus 5,9. Felizes os que trabalham pela paz, pois Deus os tratará como filhos. É paz, eu acho que a gente tem que viver em paz e harmonia, independente de qualquer coisa. Maravilhoso. Independente de ser da sua comunidade, da sua congregação, você já ouviu o evangélico falar mal da Umbanda ou de religião afro-brasileira de uma forma meio assim, chegando a ser até dramática, violenta ou assintosa de alguma forma? Eu já ouvi não só do evangélico, como de outras religiões. Eu acho que são minorias, né? São pessoas que não têm o conhecimento da comunhão. Aquilo que eu falo é respeitar e seguir a sua ideologia daquilo que você pensa. Então, existem pessoas que são radicais demais. Sim. Então, da mesma forma que existem outras religiões que falam mal do evangélico que fala do bandista, e assim essa briga toda. Sim. E eu não vejo necessidade disso. Eu fiz questão de comentar isso aí, Cláudio, porque eu já ouvi falar de um bandista, que um bandista fala que os evangélicos passam grande parte do tempo falando mal da nossa religião. Eu falo, gente, você acha que eles não têm outra coisa para fazer que não seja falar mal do... Viu? Pelo amor de Deus. Da mesma forma que nós temos católicos extremistas, muçulmanos extremistas, budistas extremistas, vamos ter evangélicos extremistas, umbandistas extremistas. Então, assim, a gente não pode pegar por uma pessoa que saiu do equilíbrio, daquele ponto fora da curva, e fazer daquilo um padrão. As coisas não são desse jeito. Eu quero lembrar vocês que da mesma forma que ele, antes de eu entrar para a Umbanda, nunca tinha ouvido falar de Umbanda. Minha mãe era católica, mas meus bisavós, pela parte materna, eram da congregação cristã. E toda a minha família que veio da Itália eram católicos. Foi um choque para minha família quando eu entrei para a Umbanda, porque ninguém entendia nada, ninguém sabia o que era. Então uma coisa é você não saber o que é e não opinar. E a gente tem que entender, gente, que não existe essa guerra. Eventualmente podemos ter casos de pastores que incitem, de alguma forma, uma xenofobia, uma animosidade da sua congregação contra as religiões brasileiras, mas isso não é um padrão, isso não é a maioria, isso é muito menos que a minoria, isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro. Nós não precisamos ser inimigos. Já pensou se só porque eu sou umbandista e ele é evangélico, nós vamos acabar com essa amizade de 30 anos porque não dá mais certo? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu vivo a minha vida dentro da Umbanda. Mas eu não sou somente a Umbanda. Eu sento com ele falando sobre amizade, nós estamos falando sobre família, nós falamos sobre filhos, nós falamos sobre profissão, nós falamos sobre política, nós falamos sobre música. Tem tantas outras coisas que a gente se sintoniza perfeitamente. Por que eu não vou respeitar a posição dele e por que ele não vai me respeitar? E essa história que ele falou, que essa diferença de religião não abale a amizade de vocês, eu acho engraçado que a priori, se você perguntar para um evangélico o que você acha da Umbanda, primeiro ele dá uma parada. Ele pensa, ele não sabe o que falar, ele não conhece. O ser humano, de forma padronizada, ele tem medo daquilo que ele não conhece. Uma vez, o ser humano já teve medo do Deus único, né? Do nosso Deus. Já Sim. teve medo de Deus, entendeu? Então, eu acho que a gente não tem o que temer, a gente tem que aprender a nos conhecer, saber que gente boa e gente ruim existe em qualquer profissão, existe em qualquer religião, existe em qualquer círculo, né, Cláudio? Sim. Que infelizmente a gente tem gente ruim na Umbanda, como infelizmente sabe que tem gente ruim em outras religiões também, e isso não deve fazer a gente criar um padrão. Só porque uma pessoa fez ruim, aquela religião é ruim. Não, não é assim que funciona. Agora, Cláudio, diga uma coisa, você dentro da sua congregação, o que é que foi que realmente te conquistou? O que foi que você sentiu? Qual foi a revelação, de repente, que você teve, que fez com que você se sentisse bem onde você está hoje? Que Deus é amor. Isso foi, assim, o fator principal que toda a minha família hoje participa dessa comunidade, né, vamos dizer assim, uma comunidade evangélica, que prega um Deus do amor. Até então, nós vínhamos daquela coisa do Deus bravo, do Deus que pune, do Deus que não sei o quê, e ali ele mostrou pra gente, de uma forma bem lúdica e bem clara, que Deus é amor, nós somos pais. Então,
Poxa vida, por mais que meu filho erre, ele vai ter que pagar pelo erro dele. Se ele pulou de um prédio de 2 andares, ele vai quebrar uma perna, mas eu não vou deixar de gostar dele, eu vou estar do lado dele. Então tem coisas que eu faço que eu posso ser punido pela ação que eu cometi, mas eu nunca vou deixar de amá-lo. E isso eu fui aprendendo ali dentro, que eu tinha medo. Então tudo que acontecia comigo é porque eu estava fazendo alguma coisa errada. E não, ali eu descobri que, é lógico, eu tenho que seguir, eu tenho que respeitar, eu tenho que crer, eu tenho que adorar. Tem os preceitos da sua doutrina, da sua religião. Mas ali a gente descobriu do amor de Deus por nós, do amor que Ele tem por nós, do amor que Cristo deu por nós na cruz. E isso é da família, né? Tanto que hoje, até a gente estava conversando aqui anteriormente, hoje os meus filhos mais velhos têm vontade de ir. Eles falam, hoje, pô, vamos na comunidade. Eu sou testemunha disso, viu, gente? Ele tem filho de 24, filho de 21, filho com 20. E você vê que eles manifestam a vontade. Não, pai, tá certo, a gente vai no culto domingo, tá tudo certo. Eles procuram o pai. É uma coisa muito legal. Eles querem. Então isso é bom porque é essa comunhão em família. Desde pequeno a gente pregou isso dentro de casa. A gente vem da igreja católica, depois minha esposa se encontrou na igreja evangélica, ela se converteu, ela encontrou o Jesus, o Deus, ela conheceu essa maravilha e ali ela foi levando a família junto. A Elis sempre foi bem ligada, hoje por questões de trabalho, estudo, enfim. Hoje não, hoje a família ela gosta, ela sente prazer em estar unidas juntas e professando ali aquela fé todos. Isso não tem preço, não há o que pague essa coisa da família. E olha que coisa bacana, né, gente? Tem duas coisas na toda essa fala dele que me chamam muita atenção. A primeira, ele falar que, primeiro de tudo, que a família toda vai e faz questão de... Não é uma coisa que o pai leva arrastado, que a mãe fica cobrando. Não, os filhos deles são todos maiores de idade, gente. Então, só tem um, que é o Giovanni, que é o mais novinho, né? Mas os filhos deles são todos maiores de idade. Ninguém precisa ficar, vai, faça, vamos, não vamos. Eles falam, não, pai, vamos, tal dia, tá certo, domingo nós vamos. Isso é uma coisa legal. E, fazendo um paralelo com a nossa Umbanda, eu acho importante que as famílias participem da religião. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Eu fico muito triste dentro do nosso terreiro quando chega uma pessoa e fala, meu marido não gosta, ele me trouxe e ficou em casa. Ou ao contrário, o marido chega, minha esposa me trouxe até aqui, mas ela ficou em casa. Que eu acho ruim. Mas por quê? Porque as pessoas não compreendem ainda a Umbanda. Mas tem uma outra coisa que é muito legal, é quando ele fala de toda essa revelação, de como ele se sente, dessa consciência religiosa que ele tem com relação à religião dele. No sentido que ele vai para a igreja porque ele sabe que lá ele se sente bem, ele se sente melhor ali. Eu acho que o objetivo da gente procurar um terreiro da Umbanda, que é uma coisa que a gente bate muito no canal, não é porque você vai se vingar, ou que você vai ficar mais forte, ou que você vai pedir coisa errada. Porque você vai lá porque você sabe que chegando lá também você vai se sentir melhor. Eu sou uma pessoa que eu sempre pensei uma coisa, aprendi com os meus mestres, aprendi com professores, que o que é bom deve ser copiado. Lembrando que essa história de consciência religiosa nós já falamos no nosso último vídeo do canal, quando tivemos com o pai Wagner aqui, que o Rubens Saraceni pregava muito isso. Você vem para a Umbanda, você tem que ter consciência religiosa. Você está aqui não é por outra coisa a não ser que você está se conectando com Deus para se sentir melhor, para ser melhor. Eu acho importante. Uma outra coisa que eu não sei se você sabia, Cláudio, você sabia que a Umbanda acredita no Deus único? Não. O mesmo Deus que você acredita, também acredita. O engraçado é que as pessoas não sabem disso, mas o africano, na sua terra natal, também, ele não chamava Deus. Dependendo da região da África, ele chamava Olorum, em alguns outros lugares falava Olodumare, em outros lugares Zambi. Mas quem são esses nomes? É o mesmo Deus que criou tudo. Mas aí você pergunta pra mim, você como evangélico, mas Márcio, o que são orixás que eu escuto falar tanto? O que são orixás que não são deuses? Não, na Umbanda não são deuses. Na Umbanda é a energia original de Deus, parte emanada de Deus, que Oxalá, que para você a gente pode entender como Jesus, ele recolhe essa energia e parte essa energia em faixas vibratórias. Cada faixa vibratória é um orixá. Então nós vamos ter um orixá que cuida dos caminhos, um orixá que cuida da liberdade, outro que cuida da justiça, outro que cuida da família, outro que cuida da saúde, entendeu? Mas o Deus é único. Muita gente não sabe disso. Como também pouca gente sabia que a Umbanda é cristã, Claudemir. Também não sabia. Então, a Umbanda é cristã. Inclusive, o espírito que veio à Terra para fundar a Umbanda, ele mesmo falava, vim aqui amando de Jesus. Jesus me incumbiu dessa missão para levar assistência e orientação principalmente aos mais humildes. São coisas que a gente não sabe e a gente precisava prestar mais atenção, como a gente fala das nossas diversas Umbandas, diversas doutrinas da Umbanda, diversas formas de cultuar a Umbanda, que eu falo que nós devemos olhar muito mais para aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. A mesma regra vale para as outras religiões e para os nossos queridos amigos e irmãos de outras religiões. A gente não tem que olhar para aquilo que nos separa, gente. A gente tem que ver para aquilo que nos une. Aí você fala, poxa, Márcio, nenhuma oportunidade você falou para ele que a Umbanda é cristã, que a Umbanda acredita no Deus único.
Eu falo, não tivemos oportunidade. Hoje estamos tendo oportunidade. Isso para mostrar que a gente não fala de religião quando ele está junto. Não mesmo. Ele está feliz, ele se encontrou onde ele está, ele deve manter o caminho dele. São vários caminhos que levam ao mesmo Deus. Eu escolhi a Umbanda, eu me sinto melhor na Umbanda, como eu sei que você, ou muitos que assistem o canal, a maioria, a gente se sente melhor na Umbanda. Só por causa disso nós somos inimigos? Não. Acima de tudo, gente, ele citou Mateus hoje, e realmente a gente tem que trabalhar pela paz. Um dos fundamentos, um dos atributos que a religião deve trazer para a pessoa é trazer a paz, não somente no interior da pessoa, mas ao seu entorno, né? Sim. Se não tiver isso, de cara eu tô falando pra você que você está no lugar errado. Não sei se é Umbanda, se é evangélico, não sei, mas se não estiver pregando isso, se não estiver fazendo isso com você, pra mim deve estar errado. E essa paz, esse excelente convívio, inclusive eu tenho um outro amigo que é pastor evangélico, a gente conversa muito, é muito engraçado que a gente comenta das histórias, nossa, e daí ele fala, puxa vida, Márcia, eu falo, o que foi, Fábio? A gente conversa, e parece que quando você fala dos seus, eu vejo os meus lá no meu tempo. Eu falei, e quando você fala dos seus, eu vejo os mesmos problemas na minha congregação, na minha comunidade. Então assim, religião só vai mudar as pessoas e a forma de se conectar ao sagrado, se conectar com o mesmo Deus. Por que quem tem que ser diferente? Mas claro, uma coisa que eu sempre comento é que em todas as religiões a gente vê, eu como estudioso de religião e do fenômeno espiritual, que a mediunidade está presente em todas as religiões. Ela pode mudar de nome, não sei se na sua congregação, se vocês falam em línguas, mas você citou uma coisa que o seu pastor havia dito para você, falando que a oração dele não é diferente da sua, que a oração dele, tanto quanto a sua, tem o mesmo valor para Deus. Que ele somente é orientado no momento de transmitir a palavra, né? Sim. Essa orientação, para mim, já é um fenômeno mediúnico. Ele pode falar que ele está envolvido pelo Espírito Santo, mas é um dom dado por Deus. Eu chamo mediunidade. Você teve algum aspecto mediúnico de ter tido uma revelação, de você sentir uma energia diferente, de, sei lá, falar em línguas? Eu não sei, nós nunca conversamos sobre isso? Não, nunca tive. Nunca? Nunca. Nem uma revelaçãozinha básica, assim, tipo... uma intuição? Isso às vezes tem, uma intuição, mas assim, não sei dizer o que é isso. Mas assim, sua mulher, seus filhos já tiveram alguma coisa nesse sentido? Já, as coisas acontecem. Falo que tudo colabora pro bem, mas assim, de mediunidade, não lembro, assim, não, mas... É aquela velha história, você não presta atenção naquilo que você não conhece ou que você não se conecta. Ele não gosta disso, então para ele é irrelevante. Mas sim, o próprio pastor dele, quando diz, eu sou orientado no momento de transmitir a palavra, me lembra uma passagem de um amigo do meu pai, que era um médium vidente, e ele foi do espírita por muitos anos. Daí ele se mudou para Votorantim, e ele estava velhinho, estava com problema de andar, problema de coluna, e ele não tinha centro espírita perto da casa dele, mas tinha uma Assembleia de Deus. Então ele falou para a mulher dele, assim, tô com tanta falta de Deus, vamos na Assembleia mesmo. E foram os dois, né? E passado um tempo, meu pai ainda era vivo, meu pai encontrou com ele e falou assim, e aí, mané, e aí, parou com o espiritismo? Mano, agora pra mim, o máximo que eu consigo chegar é na Assembleia de Deus. Falou, agora você virou evangélico? Falou, não, mano, Deus tá em todos os lugares. Falou, mas como é que é aí na igreja evangélica? Ele falou assim, mano do céu, eu tô vendo o pastor pregar e eu tô vendo o espírito do lado dele falando no ouvido dele tudo aquilo que ele tem pra falar. Então eu acho que é uma coisa muito maluca. E a gente tem que respeitar se eles não vêm pelo esse cunho espiritual, mas vê sim por anjos, ou se é uma inspiração divina, ou é pela força do Espírito Santo, ou está revestido pelo poder de Deus. Não é um nome que muda. O importante é que todos nós conseguimos se conectar com esse sagrado, com essa energia de Deus. Nós temos os nossos orixás, que tem toda uma ligação com os santos católicos, que é uma história brasileira essa. Mas assim, é tudo lindo e maravilhoso. E eu quero aproveitar essa história, gente, você vê, 34 anos de amizade nós temos. Aí eu pergunto pra você, por que é que eu tenho que ver ainda? Primeiro, eu não tenho nada a ver com os evangélicos. Eu sou um pai de santo da Umbanda, eu sou um sacerdote umbandista, tenho que ver com os umbandistas. Eu não tenho mais paciência para aguentar ver um umbandista criticar evangélico. Gente, um erro não justifica outro. Essa é a primeira coisa que eu quero deixar bem claro. Mas eles não fazem a parte deles. Eles criticam a gente. Gente, é problema deles. Nós temos que cuidar do nosso. Que o seu olho não fique olhando o que faz a casa do seu vizinho, o que o seu vizinho diz. Pelo amor de Deus, gente, isso é mínimo. Enquanto eles não causarem nada diretamente no nosso trabalho, vamos respeitar. E que a gente mostre que nós somos pessoas do bem, que nós somos pessoas de paz. E que nós queremos conviver pacificamente. Para que eles também em algum momento tenham, essas pessoas extremistas tenham essa visão. E que ninguém quer briga, que cada um na sua. Mas é triste a gente saber a segunda parte,
que no Rio de Janeiro continuamos com tanto problema de terreiros serem invadidos e terreiros serem quebrados. Nos últimos 20 anos, o terreiro desceu do morro no Rio de Janeiro e foi para o asfalto, como se fala no Rio. Hoje, a gente já está presenciando terreiros que estão fechando, efetivamente terreiros de Umbanda que estão fechando suas portas, ou terreiros de Umbanda que estão atravessando a Baía de Guanabara, indo para Niterói, indo para outros lugares, porque não dá mais para ficar no Rio. Por quê? Porque nós temos, como o tráfico e os chefes do tráfico estão se tornando evangélicos, eu não tenho nada contra, eu espero que isso abençoe o caminho deles, eles acham que por bem eles têm que expulsar aquilo que não é evangélico do morro. Agora, isso a gente tem que entender que são bandidos, isso não são religiosos. Isso é uma coisa que tem que ficar bem claro. Ah, Márcio, mas que o prefeito do Rio é evangélico, que o governador do Rio é evangélico. Tudo bem, isso pode realmente ter algum problema menor. Nós temos que fazer o nosso e manter a nossa paz e buscar sim os nossos direitos. Nós não podemos bater palma e também não podemos nos calar diante disso. Mas a gente tem que lembrar que a gente não pode misturar as coisas. Temos que separar o joio do trigo. Essas pessoas que estão entrando em terreiros, quebrando, machucando pessoas, forçando o fechamento de terreiros, isso não são religiosos, não são evangélicos. É gente louca ou é bandido. Ou é louco ou é bandido. Porque extremista, para mim, de qualquer jeito, ou tem que estar no manicômio ou tem que estar na cadeia. É uma opinião minha essa. Que a gente possa levantar a nossa voz pelos irmãos do Rio de Janeiro que passam por tantos problemas, que estão sem nenhum tipo de estrutura ou retaguarda dos poderes públicos, que a gente possa mostrar isso para todo mundo, o absurdo que está acontecendo lá. Agora, uma coisa é o absurdo que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro capital. É um fato, Rio de Janeiro capital e adjacências. O que eu não posso é misturar, tipo assim, porque o bandido lá, o cara do tráfico foi lá, quebrou um terreiro, expulsou o terreiro, ele falou que era evangélico, eu também não, Cláudio, não quero mais sua amizade porque você é evangélico. Eu não posso me dar com quem é evangélico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas que nós podemos que sim, levantar a nossa voz, levantar a nossa bandeira, postem na internet, publiquem no YouTube vídeos, textos na internet toda, mostrando esse absurdo que acontece no Rio de Janeiro. E quem sabe, em algum momento, algum poder público possa tomar as dores para ajudar os nossos irmãos que tanto estão sofrendo no Rio de Janeiro nesse momento. Então fica aqui essa colocação, meu apelo. Eu já falei muitas vezes aqui no canal, Cláudio, que eu já conheci religiosos horríveis, conheci ateus maravilhosos. Sim. Então, eu acho que a religião tem que fazer da gente pessoas melhores. Mas, infelizmente, tem pessoas que a religião, ao invés de torná-los os melhores, tornam piores. Eu não entendo isso. Eu já vi pessoas totalmente sem nenhuma conexão com Deus, sem religião, ajudar pessoas pobres, fazer caridade, ouvir pessoas, ler livros em hospitais. Eu já vi pessoas que se dizem tão religiosas que batem no peito e que não são capazes nem de que você quer de dar um ombro para um amigo que chora. O que nós temos que lembrar é que não é somente a religião é que realmente te garante ser uma pessoa melhor e nem que você entrará no reino dos céus. Jesus mesmo falava, nem todo aquele que fala Jesus, Jesus entrará no reino dos céus comigo, né? Sim. Ele fala isso no Sermão da Montanha. E isso é verdade. Não é porque você tem uma religião que você vai entrar, porque você vai para o céu, que você vai ser salvo, que você não vai sofrer. A gente tem que procurar trabalhar sim o que é de melhor. Justiça, amor, caridade, fé, honestidade, verdade. Trabalhar esses fundamentos, que se você trabalhar essas virtudes, que são virtudes divinas dentro de você, você pode não ter religião, mas você vai estar conectado com Deus da mesma forma. Certo, Ademir? Sim, senhor. Quer fazer uma colocação? Não, quero agradecer Considerações finais. o convite. Eu tenho o prazer, gente, de trazer pessoas queridas, trazer amigos para mostrar para vocês que a minha vida não é só Umbanda. Umbanda é uma parte grande da minha vida, sim. Mas eu tenho coisas fora da Umbanda. Minha mãe é católica. Sim. Você é evangélico. Marcelo de Foz do Iguaçu, nosso irmão, um grande abraço. Marcelo Coelhão, né? Saudade dele. Sim. Porque a gente era muito junto quando a gente era adolescente. Ele é católico, eu fui para Umbanda e o Cláudio se tornou evangélico. E a gente se reúne e continua aquela mesma amizade maravilhosa, aquela mesma amizade linda, que a gente possa ter isso como exemplo. Eu gosto de trazer convidados nesse sentido, que realmente quer para inspirar vocês, certo? E esse era o vídeo de hoje. Gratidão, 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 meus irmãos que nos acompanharam até aqui. Não curtiu lá no começo? Curte agora, não deixe de comentar e não deixe de compartilhar. Primeira vez que está aqui no Umbanda de Boa, clica aqui no botão vermelho inscrever-se, não deixe de clicar no sininho, tá? E, gente, coloca aqui a sua impressão do vídeo, o que você acha sobre essa ideia, dessa separação, dessa divergência absurda que existe entre evangélicos, umbandistas ou de tantas outras religiões. Então, coloca a sua impressão, coloca o seu exemplo, coloca aqui o seu depoimento. Pai Márcio vai ler e vai nos ajudar a fazer o canal crescer. Você sabe o que eu quero? Mas sabe mesmo? Eu quero!
que você fique de boa. Peço ao meu Pai Oxalá nesse momento. Pai, vós que sois o Senhor da luz, que trazei a luz de Deus e nos dividir, nos apresentar e derramar essas bênçãos sobre nossas cabeças, eu peço a vós, Senhor, da fé, que fazei, Pai, que nós diminuímos, que a gente possamos eliminar essas diferenças, essas divergências, essas aversões entre nós, que cada um tem o direito de seguir na sua religião, que todos nós tenhamos respeitos uns aos outros e que mesmo diante de algumas diferenças religiosas, que nós possamos reconhecer uns nos outros o bem que existe com os bons cidadãos, bons pais, bons amigos, bons filhos, que nós possamos, Pai, nos unir como irmãos, filhos do mesmo Deus, e que possamos todos receber a nossa bênção e caminhar em direção à evolução espiritual, sempre, meu Pai, na sua bênção, na sua luz. Eu tenho certeza que Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Pai Olorum, não quer ver seus filhos brigados ou separados, como nenhum pai e nenhuma mãe quer ver seus filhos separados. Então, Pai, traz essa força e luz de fé e de união entre todas as pessoas do nosso planeta, para que possamos ser, acima de tudo, pessoas melhores. Que Oxalá abençoe a todos. Obrigado, velho. Falou, filho. Tamo junto. Até a próxima. Olá, Márcio, Newton, família Umbanda Boa. Eu tô aqui para fazer um vídeo sobre o meu milagre na Umbanda. Eu tive síndrome do pânico por bastante tempo. Quem conhece um pouco da doença sabe o quão difícil ela é de ser tratada. Ela é uma doença que limita muito, você fica com medo o tempo inteiro, você tem muitas fobias, eu tinha medo de sair de casa, enfim. E eu cheguei na Umbanda através da dor, né? Mas através da Umbanda eu me desfiz de vários preconceitos e eu me fortaleci. Então a Umbanda em si já é um milagre na minha vida, mas hoje em dia eu já não tenho mais a síndrome do pânico, eu tenho uma vida normal. Então é isso, eu sou a Fabiola Pofo de São Vicente, um grande abraço.